Fala guerreiro, fala guerreira, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Eliseu Souza e você está no canal Você Quer, Você Consegue. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta de um seguidor do Instagram que deixou lá nas minhas caixinhas, né? Que eu abri as caixinhas de perguntas e respostas e ele colocou assim: Eliseu, decorar ou entender? Então uma pergunta bem direta, né? Uma pergunta com dois verbos: decorar ou entender. E eu vou estar tratando sobre isso nesse vídeo, falando, será que você deve mais decorar, mais entender? Como você deve proceder nos seus estudos? Beleza? Então, vamos lá para o que interessa. Bom, eu quero começar falando respondendo essa pergunta, né? Falando que você deve fazer os dois, tanto decorar quanto entender, sabe? Mas eu acho que a parte principal é você entender o conteúdo. Mas eu seria hipócrita se eu falasse assim que é só você entender e que você não precisa decorar nada, né? Porque concurso público, cara, eu diria que 60% é entender e 40% é decorar. Então, é quase que um meio a meio de importância, né? E bom, por que 60% é entender e 40% é decorar? Porque você entender vai ser a raiz do negócio. Porque para você responder uma questão, você tem que saber, ter interpretação. Então, apenas decorar não vai fazer você ser aprovado. Mas também apenas você entender, você não será aprovado. E eu vou trazer agora uns exemplos para justificar isso que eu estou falando. Por exemplo, em raciocínio lógico. Você vai lá aprender as tabelas verdades, você tem que decorar o quê? Na tabela do Sintão, Vera Fischer, né? Quem nunca estudou vai boiar com o que eu estou falando, mas se você já estudou, você vai saber. Se você não decorar que Vera Fischer é fantástica, você não vai saber que quando for verdadeiro e falso, dá falso. Então, se você não decorar, você não consegue fazer as questões de raciocínio lógico. Então, decorar é fundamental. Se você não decorar, você não vai ser bom em raciocínio lógico. Mas tá, Eliseu, eu tenho decorado aqui, Vera Fischer é fantástica. Será que eu já posso fazer qualquer questão de raciocínio lógico que eu vou saber? Não. E é aí que entra a compreensão, é aí que entra o entendimento. Então, decorar, eu acho que é o primeiro passo para você começar a entender, né? Porque não adianta você não saber a fórmula, não saber como fazer. Então, primeiro você tem que decorar o conteúdo. Aprender, né? Você vai ver a teoria, vai armazenar, vai anotar, depois vai revisar, daí sim você vai decorar. Daí após você decorar, você vai fazer as questões. Então você vai lá e tentar aplicar seu entendimento para ver se você entendeu. E quando você tiver um entendimento, mais a decoreba que você utilizou, por exemplo, aqui no caso Vera Fischer fantástica, você vai conseguir fazer a questão e acertar. E aí sim você vai estar 100% para acertar todas as questões daquele assunto, entendeu? E não é só no raciocínio lógico não, pessoal. Em todas as matérias, eu diria. Todas, sem exceção. Toda matéria vai ter decoreba e entendimento. Então, vou utilizar os exemplos aqui da matéria. Português. Português, por exemplo, compreensão de texto, você precisa apenas entender, não precisa decorar nada, né, de interpretação de texto, porque é uma questão que você vai saber na hora da prova. Agora, as questões de gramática. Se você não souber a regência da palavra, não souber os casos de crase proibida, crase facultativa, você não vai saber responder aquelas questões de gramática. Então, no português também, você precisa decorar e entender. Então, sabe, muitas pessoas assim, muitos professores até falam, né, não, você não tem que decorar nada, tem que entender. Cara, isso aí é uma grande mentira e uma grande bobagem. Você tem que decorar sim e muitas coisas, sabe? Então, sempre faça essa soma nos seus estudos. Entender, você não precisa ficar preocupado com entender. Você tem que, claro, prestar atenção no assunto, porque o entender vai ser natural. Você está estudando, vai ser natural o entendimento. Mas agora tem coisas de decoreba que você tem que fazer força para lembrar. Não adianta lá você ver a aula assim, comendo pipoca, você não vai lembrar os casos de crase facultativa, por exemplo. Você tem que anotar, tem que fazer um mnemônico, alguma coisa para lembrar, entendeu? Então, a decoreba ela é fundamental para você ser aprovado no concurso público. E entre muitas outras coisas, né? Usei exemplo aqui de português, raciocínio lógico, mas as matérias de direito, principalmente, cara, direito é pura decoreba, né? Praticamente a maior parte é decoreba. Vai usar um pouco de entendimento, só que eu acho que para as matérias de direito ainda, eu acho que sobressai a decoreba. Deve ser 60% de decoreba e 40% de entendimento. Porque várias bancas aí copiam e colam a letra de lei na prova. Então é fundamental que você exercite a decoreba, né? Daí você pode ficar preocupado, vai coçar a cabeça assim e falar, vixe, Eliseu, e agora, né? O que eu faço assim? Eu sou ruim de decorar, não sou bom de decorar as coisas, como que eu faço? Cara, você vai para isso utilizar a revisão e utilizar a inteligência. Como eu falo, eu sempre falo isso para os meus alunos, né?
tem coisas que a gente guarda a curto prazo, então a gente não vai lembrar de tudo aquilo que a gente estudou, sabe? Então, essas coisas principais aí, que você sabe que tem mais chance de cair na prova, que você sabe que é mais difícil de decorar, você anota lá no seu caderninho, coloca lá certinho, e no dia da prova, na véspera da prova, você revisa. Então, você revisando ali um dia antes, ou algumas horas antes da prova, você vai estar na frente dos seus concorrentes, porque eles até estudaram aquilo. Às vezes estudaram até mais do que você e melhor do que você. Porém, eles estudaram há 2 semanas atrás e chega na prova eles vão se confundir. Por exemplo, lá comprimento do caminhão. Comprimento do caminhão, uma resolução assim, você que está estudando para PRF, por exemplo. Ah, o comprimento mínimo do caminhão que tem que ter a faixa lá é 14 metros. Daí a pessoa vai lá, daí cai isso na prova, daí a pessoa fica coçando a cabeça. Caramba, eu estudei isso. Era alguma coisa ali perto de 14, 16, eu acho que é 15 metros. Daí a pessoa que estudou 2 semanas atrás vai colocar lá, 15 metros. Vai lá e, vai errar, né? Mas você, assim, que revisou antes da prova, que revisou um dia antes da prova, você vai lembrar, falar, caramba, é 14 metros, revisei isso ontem. Então, cara, foi isso que eu fiz, tanto na PF quanto na PRF. Eu levei meu caderninho de revisões e dei aquela revisada antes, porque é muito importante você decorar e você entender. Então, o entendimento, você não precisa se preocupar. Você estudando, fazendo por merecer, o entendimento vai vir, sabe? Você resolvendo questões, né? Porque o entendimento também você pega quando você está treinando. Às vezes você pega o linguajar da banca, como que a banca cobra, então o entendimento ele vem com a prática. Agora a parte decoreba é o seu esforço, cara. É você usar os artifícios e as artimanhas. Então eu tô dando aqui pra vocês alguns artifícios e artimanhas que eu usava, né? Cara, eu gostava muito de mnemônico. Pra quem não sabe, mnemônico é quando você utiliza letras assim, para lembrar de alguma coisa, sabe? Então, por exemplo, lá, os direitos sociais. Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue transportando preso. Edu de educação, Ali de alimentação, lá de lazer, entendeu? Então, por aí vai. São frases que você coloca na cabeça para lembrar. Então, isso me ajudava muito a essa parte de decoreba. Porque, cara, não caia nessa não de que decoreba não é importante. Se você não decorar muitas coisas pro concurso, você não vai passar, sabe? Então, é fundamental que você decore. Porque a banca ela vai chegar lá e vai querer te derrubar. Então, se você não tiver decorado aquilo lá, você realmente vai se danar. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal aí, deixe seu like. Siga-me também no Instagram, _Eliseu_Souza. O link do Instagram tá aqui na descrição. Entre também no nosso grupo do Telegram. O grupo do Telegram tá aqui na descrição também. Vamos lá, que é bem legal, a gente conversa lá, troca dicas sobre concurso. E é isso aí, guerreiro. Não se esqueça, a meta é ser melhor que ontem. Vamos aí progredindo, nos tornando melhor do que a gente foi ontem e sendo sempre melhor, né? Contribuindo aí para esse mundão, beleza? Um grande abraço, pessoal. Tamo junto, fica com Deus. Até mais.